oportunista seu cornetar o trabalho do Fernando Diniz? Não. Não? Não. Porque Até assim, Aliás, eu falo isso aqui há quanto pra tempo? seleção, Fernando Diniz? Gente, eu falo, lógico que não. Ô, pessoal, Como lógico que eu não? falo Por que isso lógico aqui. que não? É que agora você que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, você deve pensar o seguinte: Capelanes, você é um oportunista safado. Capelanes, é isso mesmo. Não, não é isso não. Oportunista. Capelanes, Fazendo você não essas sabe nada de perguntas bola. Depois não, da derrota do Fluminense. não. Quando o Fluminense foi campeão carioca, eu disse aqui. Ainda é muito cedo para que a gente possa cravar que o Fernando Diniz já é um grande treinador, consolidado, consagrado, porque infelizmente pega o histórico do Fernando Diniz de 2016 para cá. Ele não consegue ter uma longevidade num clube. Passa pro Fluminense, passa pro Atlético Paranaense, passa pro fulano, passa pro ciclano, ele não consegue se manter. Tudo Fez isso um de bom capivara? primeiro... Oi? Tem 220 capivaras circulando aqui por São Paulo? Irmão, você tá brincando, eu tô né? assustado ali, eu tô vendo ali 220 capivaras nos rios Pinheiros e Tietê aqui em São Paulo. De onde saiu tanta capivara? Não é possível isso, né? É muita capivara. Daqui a pouco eles vão ter que dar um jeito nessa população Eu de decreto capivaras nesta aí. sexta-feira, 2 de junho de 2023, o falecimento do Esporte Debate. Acabou o programa. Não, vocês não A estão gente tá assustados debatendo de futebol com aqui, esse irmão. número de Você corneta capivaras? aqui, você 220 capivaras no Rio Pinheiros e no Rio Tietê somadas? Ai, cara, é o maior debate aleatório da história. Não, Não, é ele sério. acabou com o programa, velho. E as capivaras, você sabe que elas transmitem doenças, né? Então, isso é um para de falar problema. isso. É verdade. Nós estamos no teu mundo encantado. 220 capivaras. É muita capivara, gente. Pois não, João, por favor. Não, siga cara, eu não lá. sei Ó, nem- as capivaras aqui no. Olha lá. Ale é rápido. Ale é rápido, já botou Parece um com o monte de Ulisses Costa, né? A capivara aí, capivara, não rapaz. parece aquela mais gordinha lá? Mas Cara, tava até falando perdi do o... Fernando Diniz. Não, Fernando é que assim... Diniz. Mas tu foi oportunista. Tem gente... Porque o Fernando tem gente, Diniz é um bom treinador. Eu queria poder É um bom explicar. treinador. Tem gente cruel que faz parte da imprensa, assim como tem gente ruim em todo lugar, tem gente cruel que fica atrás da porta só esperando uma derrapada sua, só esperando perder um título, só falei esperando uma sobre isso, derrota. esperando que o pra a Diniz pessoa- perca também, que é o teu caso. É. Eu não torço contra o Fernando Diniz, eu torço para que ele possa dar um bom trabalho e elogiei aqui em inúmeras oportunidades este ano o bom futebol praticado pelo Fluminense desde a temporada passada. Agora, o que eu falei no ano passado, infelizmente está se concretizando mais uma vez. Eu disse aqui, o Fernando Diniz ele realmente sempre começa com bons trabalhos. O problema dele é que ele é refrigerante 3 litros. Ele começa com gás gostoso, legal, bacana, do meio pra baixo já vai perdendo gás time e não cansou. tem mais gosto. O time tá cansou. cansado, o time tá cansado. Mas tem que entender o que aconteceu, porque o time não consegue mais fazer minimamente aquilo que conseguia no ano passado e no primeiro Nem semestre o desse. Cano tá fazendo gol. Nada, nada. O time cansou ou aconteceu alguma coisa no vestiário que a gente não sabe, mas que o time Eu acho que o cansou, problema não é cansou. vestiário, não, Preto. Eu acho que tem alguma coisa aí que a gente Cansou o precisa time, entender no trabalho do Fernando Diniz, que é realmente não pode ser só coincidência. Todos os times que ele passa acontece isso, não é? Todos. Ele começa voando e depois o time vai perdendo, vai caindo. E olha, o time do Fluminense é bom. O time é bom. Acho ainda que vai se recuperar, vai ter uma recuperação. Acho que é um momento aí, uma queda, porque é isso. O próprio Palmeiras está experimentando um pouquinho disso aí, caiu um pouquinho, não é? Eu acho que vai voltar, os times vão voltar. Isso é natural, essa oscilação. É difícil você tendo um campeonato tão equilibrado como o nosso aqui, os times sempre lá em cima, né? Conseguir jogar as perto de 3 competições do mesmo nível é Isso. difícil. Eu acho que vai voltar. Eu acho que o Fernando Diniz é bom treinador. Eu não acho que ele Bom ponto. Ele é Nada bom além treinador. daquilo que querem Sim, pintar na eu acho que imprensa, de um fenômeno, Guardiola Sim, brasileiro. sim, Calma. acho que ele é um bom treinador. E claro que ele ainda precisa provar muita coisa, precisa melhorar muito. A gente fala em Fernando Diniz na seleção brasileira porque, aquilo que eu digo sempre, nós infelizmente não temos mais grandes treinadores no futebol brasileiro em que você diria assim, puxa vida, o cargo tá vago, tem 2, 3 técnicos aqui que são unanimidade nacional. Não tem, hoje Não. é todo mundo de um nível muito parecido, muito Diniz próximo. tem algo- E um nível assim mediano, nada excepcional. O Diniz tem algo, Capri, que o ajuda muito. Que isso é fortíssimo hoje, que é o apoio dos jogadores. Sim, isso ele faz bem. Viu? Isso ele Os faz. jogadores no Isso geral ele faz bem. Por isso que eu acho que o gostam vestiário não muito- tem isso, problema. Por gostam isso que eu muito- não acho que é o vestiário viu? o Os problema. caras que estão sempre convocados na seleção, eu já ouvi o Casemiro elogiar o Diniz. Já ouvi jogadores grandes da seleção elogiarem o Thiago Silva, elogiaram o Diniz. O Thiago não vai mais estar na seleção, mas esteve. 4 Copas do Mundo. Então, assim, o Diniz tem o apoio de muitos jogadores. E isso, na hora da escolha de um treinador,
pode fazer a diferença, porque os jogadores têm muito poder hoje. Muito Daqui poder. a pouco vão começar a pedir o Vanderlei Luxemburgo na seleção. Não, Deus me Calma aí, livre. Não, gente. como Deus me livre? Pera Deus me aí, livre. o Vanderlei o senhor não vem aqui me dizer que o Vanderlei é ultrapassado também, Mas não é? é. Mas é. Não é ultrapassada a palavra, não é ultrapassada. Essa palavra aí que pintaram lá atrás, não é a palavra correta. Mas tu não concorda com a presença dele. Mas eu não concordo até hoje dele comandar o Corinthians. E nada contra o Luxemburgo, já o entrevistei várias mas, vezes e tal, é um debate. Ele tá fazendo um trabalho... Capri, o trabalho que ele tá fazendo o trabalho aí. do Luxemburgo Ele era tá- pífio, tirando esse jogo da Copa do Brasil. Vamos falar a verdade? O trabalho dele era pífio. O Corinthians tinha piorado nas Sequência mãos do duríssima, Luxemburgo. sequência Capri, duríssima independentemente que o dessa sequência Vanderlei duríssima. pegou. Todo mundo tem sequência Sequência dura. dura. Para Não, com essa não é resenha todo morta mundo, aí. não é todo Sequência mundo, não. dura, Mas tu tem ai, que não sei o enfrentar que. esses Para, times tem que e pegar, não, cara. não, mas agora Sequência dura é pegar o A sequência Corinthians. do Corinthians agora em tese vai ser menos difícil. disse? Não disse. Quem disse? Tu acha que enfrentar o Não. América em BH é fácil? É isso? É menos difícil. Não sei. É Capri, menos o difícil. Corinthians não vai com Porque força jogar com o máxima. Argentino Júnior lá. não sei. Capri, sei, não Capri. sei. Vamos falar a Ó, verdade aqui? Vamos falar. Minha opinião. Vamos Minha falar opinião. a verdade. O Vanderlei Minha Luxemburgo melhorou o Corinthians. Não melhorou. Como não Não melhorou? Melhorou nesse jogo. Nesse melhorou? jogo. Ô, Bruno, pelo amor de Deus, você que tá nos grupos de corintianos aí, eu não sei nem por que você adora o Corinthians, eu quero poder entender. Você concorda? A gente estava Queriam a debatendo isso saída do aqui. Luxemburgo. Já queriam a saída do Luxemburgo. Já queriam a saída do Luxemburgo, tinham falado daquela Mas questão de isso é 10 normal, jogos e isso é tirando. normal aqui Então, no mas Brasil. peraí, não é normal. Não é normal. Como Se não? você. Não, calma aí. Você Treinador aqui que não tem resultado, Você os acabou de falar torcedores- isso. Você está se Do quê? contradizendo. Do quê? Você acabou de falar que o Corinthians melhorou. Claro o Corinthians que ele melhorou, tirando. mas eu não tava Peraí, pedindo a saída do tirando Vanderlei esse Luxemburgo. jogo da Copa do Brasil contra o Galo, a gente pegava os primeiros jogos, o nível de atuação do Corinthians era pior do que quando era com o Lázaro. Sem dúvida. Não jogou bem contra o Fluminense também. Pois Não é. ganhou o jogo. Contra Segundo o tempo até Argentino melhorou. Júnior, Contra a Argentina com foi a uma piada, mais, não deu um chute com a no mais, gol. Não chutou uma bola no gol. O Corinthians era uma por piada isso que melhorou. no comando do Luxemburgo. O Corinthians hoje não é mais organizado do que era 2 semanas atrás? Capri, você tá sendo imediatista, Capri. Você tá pegando um jogo aí pra Calma aí, Cristo pra calma falar aí. que o não Corinthians ganhava melhorou. nenhum. Claro que eu tenho que pegar um, Capri, porque o Corinthians não calma aí. fazia O Corinthians nada em foi nenhum. bem perfeito. O Corinthians Não foi fazia brilhante. nada em nenhum. Capri, o Corinthians foi brilhante contra o Galo. Brilhante. Parabéns ao Corinthians, parabéns ao Luxemburgo, Segundo eles tempo merecem. contra o Fluminense foi bem. Foi bem, ponto. Mas tomou um Se a vareio gente- no primeiro, tomou tem que vareio. ser dito Se a isso, gente né? pegar o recorte do trabalho do Luxemburgo desde que ele chegou, por mais que seja ainda a curto prazo pra gente meter a boca no cara, pegar e já pedir a demissão dele, e aí eu sou contra, eu fui contra a chegada dele. Agora, já que ele tá aí, deixa o homem trabalhar. Não fica Isso, pedindo claro. saída. Agora, a gente fala que o Corinthians melhorou, porque de fato, nesse último jogo atropelou o Galo, que por sinal, pra mim, eu enxergo um demérito do Galo incrível, a partir do momento que burramente o Cudê coloca um time misto, achando que na Neoquímica Arena poderia subestimar Mas, o tamanho João, desse 2 clube. semanas Não atrás, pode. 2 semanas atrás, o Corinthians teria perdido de novo pro Atlético Mineiro. Tudo bem. 3 semanas atrás, o Corinthians teria sido goleado nos 2 Mas jogos. você não pode falar pelo que o Corinthians Atlético Mineiro. melhorou assim por Pô, causa de um como? jogo. Ué, Que aí mas se o Corinthians óbvio perder que- pro América Mineiro no final de semana, você Claro vai que meter a ele- boca no Corinthians aqui na Mas- segunda-feira. Mas melhorou. O Vanderlei Luxemburgo arrumou um esquema que foi eficiente pro Corinthians. E acho que ele deve repetir isso. Quantas vezes o Corinthians jogou num 3-5-2 com 3 zagueiros aí nos últimos tempos, com essa configuração aí de dando liberdade pros laterais, que aliás o senhor lembrou aqui, o senhor foi um dos primeiros a falar que o Fagner tinha que jogar. Mas agora o Fagner eu foi... lembrei disso. do ponto de vista físico, o Fagner foi bem na quarta-feira, porque Emagreceu ele 3 subia quilos, e segundo o descia. Luxemburgo. Tu viu o Luxemburgo? Ele emagreceu 3 descia quilos. e voltava pra ajudar na defesa também. O Fagner jogou, Tava fez uma pesado boa com o Lázaro. partida. Te lembra? Com o Lázaro ele tava pesado, não conseguia jogar. Sim. Então, eu acho que o Corinthians melhorou. O discurso do Vanderlei Luxemburgo, que é aquele discurso de sempre, a gente vê agora aí, né? Começa a circular nas redes sociais. É o discurso de sempre. Mas só aparece Tudo- quando ganha também. tudo que ele eu falava- quero ver as TVs de Ah, clubes mas sim. colocar quando perde também. Mas é o mesmo botar discurso. quando perde também. perde é a mesma coisa, Botar Pretzel. quando perde também. perde é o mesmo discurso. É que aí quando ganha aparece. Mas o discurso do Vanderlei é o mesmo lá dos anos 90. Em alguns momentos funciona. Boleirada lá abraça, vai com o professor, vai junto, tá tudo certo. Eu acho que o que a gente não pode aqui é condenar o Vanderlei Luxemburgo pela experiência, porque ele é um cara experiente, porque ele é um cara rodado. O Vanderlei Luxemburgo não fez, é verdade, isso eu concordo. Ele está há um bom tempo sem fazer grandes trabalhos, conquistar títulos. O último trabalho Hã? dele foi no Cruzeiro, em 2021. O último trabalho dele com o título Cruzeiro, foi no cara. Campeonato Paulista Com o pelo Palmeiras. Eu estou dizendo título contra o grande, Corinthians. né? Título grande, não, relevante. faz anos. Título relevante faz Anos, faz uma bastante década. tempo. Mas olha só, antes do Palmeiras, teve o Vasco, onde ele saiu. Passou em grandes clubes. Ele passou saiu em com o grandes Vasco clubes. quase rebaixado. Sim. Ele saiu um pouquinho antes e o Vasco caiu. Perfeito. Aí ele veio pro Palmeiras.
Ele não era a primeira opção do Palmeiras. Imagina. É que o acerto com o São Paulo ele miou. E aí o Que Gagliotti... foi pro Inter também, me fugiu o nome. Que foi pro Internacional, lembra? Que Do Del tava no Valle? Barcelona. Do Del Valle? O Miguel Ramírez. Miguel Ramírez, Não, isso. Primeiro era o São Paulo e depois o Ramírez. Isso. Os dois miaram, eles Exato. foram no Luxemburgo. Campeão paulista, mas no brasileiro não estava legal. Muito Tiraram. mal. Isso. E aí veio o Cebola, assumiu interinamente, aí veio com o Abel Ferreira. Aí ele ficou um tempo fora. Aí ele foi pro Cruzeiro, na Ele foi Série pro B. Chegou aí pro Salgueiro, né? Campeonato Pernambucano. Ele comandou o Salgueiro nas finais do Campeonato O Pernambucano. Luxemburgo mandou o Salgueiro. Foi, Eu Bruninho. não Pode sabia puxar disso aí. O Luxemburgo comandou o Salgueiro nas finais do Campeonato não sabia Pernambucano disso contra o aí. Sport, se eu não tô equivocado. Opa, tô te Será que falando. ele pegaria isso aí? Pegou, irmão, tô te falando. Pode puxar aí, Não, ó. Bruninho. Pode puxar aí. O Vanderlei, Isso aí? do quê? Salgueiro, isso é novidade. Ele Quem? comandou o Salgueiro Quem recentemente comandou? nas finais do Campeonato Pernambucano. Quem comandou o Salgueiro? Capelão está se Quem comandou o Salgueiro? Luxemburgo. Um outro Luxemburgo. Que isso? Não, imagina. Se fosse academia de samba só, aí tudo Imagina. bem, viu? Porque ele gosta de samba. Ele foi campeão pelo Sport contra o Salgueiro em 2017. Ele era técnico Aí do é Sport. confusão. Pelo Sport contra o Salgueiro, exatamente. Ah, Pegou as 2017. finais. Eu falei que ele tava no 6 anos Salgueiro. atrás, é. 6 anos. Uai, mas tô puxando pela memória aqui, Não, você Xandão. falou que ele que treinou o Salgueiro. Treinou o Sport contra o Salgueiro na final do Campeonato Pernambucano. Falei errado, desculpa. O que eu acho, Tem problema. Mas falei ele. A história é curiosa porque ele não estava no jogo da ida. Ele chegou pro jogo da volta e foi Isso. campeão com o Sport. Isso O aí. que eu, isso. o que eu Desculpa, disse falei aqui, errado. o que eu Só pra disse quando o terminar minha Vanderlei tese, assumiu. irmão. Aí Peraí. ele treina o Cruzeiro em 21 e foi o último trabalho dele antes de Não, trabalhar mas, no Corinthians. então, mas antes, ó, ele treinou ultimamente Cruzeiro, Grêmio, Vasco da Gama, Isso na Palmeiras. década passada, irmão. Ah, sim, agora aí de 10 anos pra cá. Então, em 21 foi o eu tô Cruzeiro. falando de 10 anos pra cá, ele treinou grandes times do futebol brasileiro. E não teve resultados expressivos. Nenhum, pelo quando o contrário. Vanderlei assumiu, eu disse aqui, olha, eu acho que o Vanderlei seria um excelente, como o Felipão no Atlético, seria um excelente Vasco. supervisor, o Abel no Vasco. Tá seria caindo a casa no excelente. Vasco lá com todo mundo, tá caindo a casa no É, Vasco. mas eu acho que o Vanderlei seria um excelente supervisor, não é? Mas ele se sente ainda em condições de ser treinador. Então, eu acho que é isso, ele vai fazer um trabalho aí razoável. Não vamos esquecer que o Renato Augusto tem um peso fundamental Nossa, nisso também. meio time. não é? O Renato Augusto tem um peso fundamental. Meio time. O Corinthians com o Renato Augusto é uma coisa, seu Renato Augusto é outra completamente diferente. Mas aí, claro, não é? Se não tem ali o dedo do treinador também para ajustar, para organizar, não adianta nada. E o Vanderlei organizou bem o Corinthians contra o Atlético Mineiro. Foi perfeito. Vamos ver, não é? Vamos ver Vamos como serão só os próximos dar só um jogos. pontinho em Eu só relação a queria me isso. manifestar. Tu vai continuar esse assunto? Só pra, Não, tudo bem, que eu nesse vou- outro- eu só vou pra entrar matar, num outro só rápido. pra matar esse assunto, que é o seguinte, pessoal. Nós três, eu acho que eu posso falar por vocês dois aqui, pelo Depende. Bruno também. Vamos Do ver, quê? vamos ver se eu posso. Depende do quê? Nós temos que ter equilíbrio no debate. A gente não pode nem achar que os treinadores da nova geração não sabem nada Não, aí e tu nem viu- achar Aí tu pode falar por nós três, mas não por ti. Por ter equilíbrio no debate. e a gente não pode. E a gente não pode nem falar. E a gente não pode nem falar que os treinadores jurássicos estão ultrapassados. Essa palavra não, entendeu? Ultrapassados não é o termo correto. É necessário um equilíbrio. O Luxemburgo, pessoal, só pra matar esse assunto aí de uma vez por todas, tem que falar do São Paulo, do Santos, né? O Santos foi eliminado, mas meteram a mão no jogo de ida também. Mas enfim, passa, né? A gente vai debater sobre isso já já. O que eu quero jogo foi colocar aqui. horrível do Santos, Foi hein? horroroso. Santos jogou Não, horroroso. O Bahia Meu também Deus. não. O João Paulo Não, pegou o umas jogo 2, foi 3 bolas horrível, ali. O jogo O foi João ruim. Paulo- O jogo foi ruim. O jogo foi ruim ruim. demais. Placar correto, 3-1 Bahia. Sim. O João Paulo segue. Teve duas defesas absurdas, segue tá. sendo milagroso. Tá, o que eu queria dizer aqui, pessoal, em relação ao Corinthians é o seguinte. Você que tá ouvindo a rádio, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Cala a boca pra gente aqui, pra todos nós. Cala a boca pra todos nós. Por que cala a boca pra todos nós? Porque todo mundo achou, como o Pretzel falou, 95% da imprensa, que o Corinthians seria eliminado contra o Galo. Eu não acreditava. Eu não acreditava. Também E tem muitos torcedores do Corinthians que não acreditavam também. Então não pode torcer pro Corinthians, é acreditar até o final. A questão passional do torcedor, beleza, a gente compreende. O meu ponto aqui é que também a gente não pode ser aqui colocar o clube nas alturas achando que o Luxemburgo já ajustou a casa. Não, tem muita coisa pra fazer ainda. Muita coisa pra fazer. Se perder pro América Mineiro no final de semana, É jogo volta chato, tudo, é jogo chato. jogo E volta chato, tudo chato. aquilo que nós já havíamos projetado. Luxemburgo não sabe nada, tem que mandar embora. Não. A grande verdade é, o Corinthians ainda, pra mim, pra finalizar, não é candidato ainda a título da Copa do Brasil. Ponto. Não estou duvidando que o Corinthians possa ser campeão. Não estou duvidando. Eu posso falar agora? Mas eu acho que para ser candidato a título da Copa Claro do Brasil, que
tem que melhorar muito o futebol. Se praticar o futebol contra os outros, o que praticou contra o Galo, aí é campeão contra o Real Madrid. Agora, eu não acho que o Corinthians vai conseguir ter essa constância que teve. Eu acho que a gente tem que analisar a maneira como os times se classificaram. O Grêmio contra o Cruzeiro no jogo de volta. Jogo de ida, o Cruzeiro deu um banho de bola. Foi mesmo. Então 1-1 foi Eu enganoso. acho que o Cruzeiro ia passar, cara. 1-1 foi... Não, eu achei assim, o Cruzeiro perdeu a vaga em Do Porto jogo Alegre. de ida, é. Em Porto Alegre. Quando foi tudo igual pro Mineirão, eu tinha certeza que o Grêmio ia ganhar. Porque o Grêmio ajeitou o time. O Renato achou um esquema lá, o elenco do Grêmio é fraco. O elenco do Inter também é fraco. O do Cruzeiro também, O do irmão. São Paulo é fraco, certo? Do Cruzeiro, os elencos não são... O do Corinthians não é tão bom assim também, o elenco. Também não é. Então, assim, ó, eu acho que agora, entre os 8, vai depender muito do sorteio. Porque, mesmo respeitando América e Bahia, América e Bahia estão jogando menos que os outros. Claro. Estão jogando menos que os América outros e Bahia, 6. vamos falar a verdade aqui? Eles estão jogando menos que os outros O América, 6. quando enfrentou o Internacional no sorteio, falou assim, Isso. olha, se a gente passar é lucro. O Bahia, quando olhou o Santos, se a gente passar também é América- lucro. Eles estão aí fazendo lucro. Quarta-feira, o Internacional conseguiu algo que era impensável. O Inter amassou o América no primeiro tempo. O Inter fez 3-0. E antes do América fazer o gol que levou para os pênaltis, eu comentei com o Bruno aqui. O Inter perdeu 2 gols na cara do gol para fazer 5-0. Na cara do Inter, né? A cara do Inter para fazer 5-0. E o Depena? Eu comentei com ele aqui, ó. Perdeu de fazer o quarto e o quinto. Vai tomar o gol. E o Depena? Não falei contigo, Bruno? Vai tomar o gol. Que boca, hein, Aos 30 tomou o gol. Você tá de Eu- brincadeira. Eu quero que você comente sobre o pênalti do Depena. Ah, é um azar, né? Um erro. Já aconteceu com outros Já, jogadores. mas é a cara do Inter, A né? final do Goiânia aconteceu com o jogador do Goiás Verdade. também, né? Contra o Atlético Goianense. Isso. É terrível. Mas assim, ó, dos 8 times que ficam, certo? América e Bahia são franco atiradores. Me desculpe, nada contra. Gente, todo respeito aos dois nada times, contra, mas estão nada fazendo contra. hora extra na Copa do Brasil, chegar até as quartas de final. Quando Nada começou a contra, temporada, claro. o Bahia e o América Mineiro não projetavam chegar Exato. nas quartas de final da Copa Exato. do Brasil. É Se isso aí. chegasse, era lucro. Então, ponto. São os dois sacos de pancadas da próxima fase. E não há nenhum É isso. desrespeito. Imagina, Eu- que desrespeito. É uma comparação com os outros 6 times. Lógico, É isso. gente. Deixa eu mandar básico. um abraço aqui ao Marcelo Gomes, que é o nosso companheiro lá da ESPN, Grande tá abraço, ouvindo a cara. gente. ESPN. E o Marcelão é um jornalista brilhante, de mão cheia, um cara que é espetacular. Ele faz reportagens maravilhosas. Grande Marcelão. E ele tá dizendo aqui, a tese dele em relação ao Fernando Diniz é interessante. É o que ele diz aqui, ó. Capri, na minha opinião, existe o preconceito total de todos nós contra algo que contraria o modelo de jogo no Brasil. O Fernando Diniz representa tudo isso, só que ele é obrigado a inovar o tempo todo, pois ele fica manjado. Ele é obrigado e cobrado por todos nós a tirar um coelho da cartola toda vez. E ninguém vê ou poucos enxergam os milagres que ele faz com jogadores praticamente descartados pelo mercado. Ótimo. Eu acho ele diferente, mas muito cobrado por ser Ótimo fora ponto. daquilo que estamos acostumados a ver há décadas. Eu vou Boa, um Marcelão. eu vou na A gente- contramão a do Marcelão. gente- Mas a chama o gente Marcelão pra cobra. participar do programa aqui, irmão. Vem, pode vir, Marcelão, vem mesmo. É uma honra, porque ele é um baita jornalista. 5 minutos de debate? Aguenta? Mas ele tem razão. Toda vez que o Fernando Diniz Não, eu assume vou um na clube, a contramão. gente fica nessa história. Olha lá o Fernando Diniz. Olha lá, agora Não, vai. não Ó, é. ó, ó, Não o é. tic-tac brasileiro. Não é. Como Não vai nessa. Toda vez Não a gente vai nessa. o Toda vez Fernando não. Diniz é marcado em todos os clubes. Aonde, Todo mundo Capri? fica numa expectativa gigante em relação ao que ele Não, vai porque, fazer. sabe por quê? Porque querem pintar que o Fernando Diniz é o Guardiola brasileiro. O Fernando Diniz não tem toda essa perspicácia pra ser o Guardiola brasileiro, como muita gente acha, que já tem calibre pra assumir uma seleção brasileira. Gente, o Fernando Diniz, Igual. só pra, Não, isso só pra é outra finalizar. coisa, Não, isso não é a outra mesma coisa. Não, peraí. Adoram pintar Seleção o brasileira. Não é eu não falo em Fernando Diniz, a seleção brasileira. Capri, Peraí, pode cair no colo dele. Capri, Pode, você mas eu não criticou, falo. você nesse programa criticou o Fernando Diniz, e eu não tô colocando palavras na sua boca, eu lembro muito bem, você criticou o Fernando Diniz quando ele comandava o São Paulo com o tic-tac, porque ele não tinha Sim. jogadores com qualidade Sim. técnica pra Não. introduzir esse jogo, Porque- e ele não, tomou vários não era gols por- assim. Não é porque ele não você tinha falava jogadores isso, com não, eu lembro, qualidade você técnica, concordou é naquela porque oportunidade. Ele muitas vezes insistia num modelo de jogo Isso. que era pra dar chutão e ele insistia Isso. com a história de sair jogando. Isso. E E a quantos gente gols criticou. o São Paulo tomou Isso. nessa história de não vamos sair jogando, ia lá e tomar. Pois isso, é, Capri. Isso é uma crítica a um modelo de jogo naquele determinado momento. Perfeito. E que ele Mas que ele merecia repetiu no naquele Atlético momento. Paranaense a mesma coisa. Ele repetiu exatamente a mesma coisa no Atlético. E um time que quase. Ele deixou o Atlético na zona de rebaixamento e quase eliminado na Copa do Brasil pro Tubarão, tomando 4 gols na Arena da Baixada. Com esse modelo de jogo, com jogadores que não tinham qualidade sabe o técnica que para o Paulo entregar a André saída de dizia? jogo. O Paulo André, o Atlético vai enfrentar o São Paulo aqui. E o Paulo André chegou antes do jogo e falei: eu nunca me diverti tanto jogando futebol, eu nunca gostei tanto de jogar futebol
sendo dirigido pelo Fernando Diniz. Te lembra disso? Eu lembro disso. E o Atlético ganhou de São Paulo, que Ganhou, eliminou São Paulo. atropelou São Paulo. Eliminou São Paulo. Te lembra disso? Eu lembro disso, Os jogadores não. elogiaram demais o Fernando Sim, Diniz. foi No gol do Atlético- Rossetto ainda. No Rossetto meteu Atlético. gol. Eu só acho o seguinte, a última vez que eu fui impactado no Brasil, eu só tô falando por mim, não vou falar por ninguém. O Audax de 2016 no Campeonato irmão, Paulista Flamengo, cara. me impactou. Flamengo 2019. O Flamengo com aquele timaço na Então, mão. Chegou tudo um bem, treinador, irmão, mas chegou um olha o treinador que o que Flamengo arrumou fez. a casa. Não, que arrumou a casa. Mas assim, ó. Mas fazia tempo que a gente não viu, tipo assim, um time que você... João, quanto vai ganhar o Flamengo hoje? Era assim, o Flamengo vai ganhar de quanto? O Audax do Diniz em Não, eu 16, aplaudi de esse pé. time amassou todo mundo. Sem dúvida. Enquanto teve time completo com jogadores conhecidos. Foi. O Tietchan jogando uma barbaridade. Tietchan, Camacho, André Castro, ixi. Camacho jogando Mike. muito. Mike, que era do Inter, emprestado. Aí teve Velica. Os jogadores desconhecidos, mas que juntos botavam os grandes na roda, cara. Foi mesmo. Mas goleou o São Paulo, cara. Meteu 4x1 no São Paulo do Balsa. O São Paulo não viu a bola. Foi a Neoquímica Arena, fez um jogo melhor que o Corinthians. E o jogo foi pros pênaltis. Foi 2x2, um jogaço. Foi um mesmo. jogaço. Foi mesmo. Então, assim, e contra o Santos, é só perguntar pro Dorival. O Audax foi melhor que o Santos nos 2 jogos. Foi mesmo. Mas Foi perdeu. mesmo. Foi a verdade. Perdeu o título. Então, o último cara que me impactou aqui no Brasil, de modo de jogar, que eu parei assim, cara, como é bom ver esse time jogar. E só com jogador desconhecido, foi o Audax do Diniz em 2016. E a gente tava elogiando o Fluminense muito aí. Tava dando gosto de ver o Fluminense jogar. Tava enchendo os olhos. Acho que pode recuperar ainda. Eu também acho. Apesar que é isso, não é? Muitas vezes o esquema vai ficando manjado ali. Aí o treinador tem que encontrar uma alternativa porque os adversários já começam a encontrar um meio de parar o time, não é? Então, é aí que tá a diferença do Fernando Diniz. Muitas vezes ele não consegue isso. Ele insiste nesse modelo de jogo, vai, e os adversários encontram o meio de paralisar isso. Em 2014, irmão, tu tava aqui também. Sim. Eu fui fazer um jogo no Morumbi, São Paulo e Audax, certo? O Audax era a grande novidade. Já em 14, certo? Aham. Começa o jogo, 1 minuto. Eu tô falando sério, eu tava atrás do gol. 1 minuto de jogo, o Felipe Alves Dá um chapéu. tenta driblar o atacante do São Paulo, que eu não sei quem é, perde a bola. E o São Paulo faz 1x0 com 1 minuto de jogo, 2 minutos. Certo? O jogo terminou 5x0. 5x0 pro São Paulo. Acho que o primeiro tempo terminou 3x0. Me ajuda aí depois. O Campeonato Paulista em 14 ou 15. Acho que 14 ou 15. Acho que 14. Muricy era o técnico de São Paulo. E o Muricy depois falou: a gente já sabia como é que ia jogar. A gente marcou pra forçar o erro. Ali ficou um negócio meio jocoso, sabe? Olha lá, ó. Sabe? A loucura. É, 4x0. A loucura, 4x0. né? É a loucura. Quer sair jogando sempre dentro da área. É muito perigoso. Não Sim. tem bola pra isso. E ele foi ajustando. 2 anos depois, ele amassou todos os grandes. Todos os grandes ele amassou. 2 anos depois. Menos o Santos. E a gente perguntava, Capri, lembra? Ô Diniz, se tu assumir um time grande, tu vai manter esse nível de jogo? Sim. Com esse estilo? Vou, por que não? E ele sempre dizia, vou, por que não? Claro. Isso era curioso. Também. Bacana. Eu acho que o Diniz até, né, acho que ele se espelhou muito no Mourinho, acho que não é... Não, no Mourinho, no Guardiola, acho que não é nenhum problema, né, você ter uma espelho? referência, Qual o problema? espelho, né? Imagina. Agora, você precisa muitas vezes fazer adaptações no modelo, ajustar, porque é impossível você a vida toda levar um único modelo, uma única proposta para vários tipos de grupos Barcelona heterogêneos. também ficou manjado, né, Capri? Ficou. O Barcelona Ficou. também. Mas ainda assim foi campeão da também. Champions, né? Claro, então, só que ele ficou manjado com uma seleção na mão. Exato. Iniesta, Xavi. Exato, É fácil, até eu, né? Então acho que é isso. Esse é o brilhantismo do treinador, é ele poder muitas vezes adaptar o elenco. Porque não dá pra você chegar num clube e falar eu quero esse, aquele jogador pra montar o esquema de jogo que eu quero. Ele precisa chegar num clube, entender e analisar rapidamente o perfil de jogadores que ele tem ali e o ideal, baseado nisso, montar um esquema com esse Será perfil que um de dia ele vai jogadores treinar que ele tem. Corinthians ou Palmeiras? Já treinou São Paulo e Santos. Será que um dia ele vai treinar Corinthians ou É Palmeiras? bem capaz. Eu acho que sim. Eu acho que é bem pode, capaz. não. Eu acho que é capaz. Eu acho que é Pode capaz. ser. Eu vou dar um exemplo pra você. Acho que o se ele Diniz é no demitido, Palmeiras e vamos supor, Corinthians, acho ele é que não. demitido do Fluminense daqui, sei lá, 6 meses. Tô dando exemplo, ou sai. Tá desempregado, aí o Corinthians tá oscilando, precisa de um treinador. Poxa vida, ele não seria bem cotado pra assumir o Corinthians por parte da torcida e por parte da diretoria? Seria, mas depende dos dirigentes que estiverem lá. Ah, Com então, essa exato. diretoria Só voltando um atual, pouquinho no que eu acabei de dizer aqui. Igual o Sampaoli, quando chegou no Santos e pediu pra mandar o Vanderlei embora e contratar o Everson porque ele queria um goleiro que exatamente. jogasse com Bem os lembrado, pés. bem lembrado. Você tá de brincadeira, né? O cara tem um baita de um goleiro. O Vanderlei tava numa fase espetacular. Aí ele pensa, não, eu quero um goleiro que joga com os pés. Aí o Everson acabou nem ficando no Santos, foi embora Vanderlei logo foi pro depois.
E o Vanderlei foi pro banco e depois pro saiu. Grêmio. Depois foi pro Grêmio. E no Grêmio Então, não isso é um jogou absurdo, nada. né? Mas Isso é um acho que absurdo. o Diniz não deve ir pro Corinthians porque tem uma experiência muito ruim com o Thiago Nunes, né, cara? Que na teoria era uma sequência do trabalho do Fernando Diniz, quando o Corinthians trouxe. Não Porque entendi. pensava em deixar um time mais ofensivo, estilo de jogo semelhante. Tá o estilo rock and roll lá e tal. Não sei, depende. Eu queria mudar o assunto, vocês me permitem? eu também preciso, Eu queria- me permite que eu estou na fila, porque eu quero dizer o seguinte. Ó. Que você pegou a Eu senha? também tô na Peguei fila. Não, gente, posso falar?